maravilhas e belezas desse lugar. Tão bonita, é noite de luar, esperança que brilha no olhar de uma criança, no olhar de uma criança. Vou viver sem medo de sonhar, sem correr, sem pressa pra chegar. Vou viver aqui nesse lugar, desfrutando maravilhas e belezas desse lugar. Vou viver sem medo de sonhar, sem correr, sem pressa pra chegar. Vou viver aqui nesse lugar, desfrutando maravilhas e beleza desse lugar, desfrutando maravilhas e belezas desse lugar. Obrigado, Tarauacá! Às vezes procuro. Bom, muito bem, estamos de volta nessa quinta-feira, né? Oi vocês que estão aí nos assistindo através do Facebook, nosso podcast do blog do Acioli, nesta quinta-feira, meu irmão. Véspera aí do Festival Festival do Abacaxi, começa amanhã. E nós estamos, mais uma vez, como eu anunciei ontem, hoje nós vamos estar conversando com o nosso grande Geison Farias, nosso advogado, né, um tarauacaense aí, que tem uma história bacana para contar para vocês. Nosso principal objetivo, né, da criação desse espaço aqui, dessa nova ferramenta de comunicação muito usada aí no mundo inteiro, é exatamente para que a gente possa trazer os nossos irmãos, os nossos filhos aqui do município de Tarauacá e as suas histórias de vida, para que nosso povo se conheça também, né? Hoje é todo mundo mais nesse corre danado, todo mundo na rede social, e pouca gente se interessa, né, pela história dos outros, né? Então nosso objetivo é isso, contar as histórias dos tarauacaenses, vencedores da vida, para que sirva de inspiração, de estímulo para os nossos adolescentes, nossos jovens, e que a gente traga eles aqui para falar, né, como uma contribuição da comunicação para que vocês tenham aí conhecimento, né? Já estamos aí na quarta semana, fechando a quarta semana, no período pré-eleitoral, temos aqui os nossos candidatos, filhos de Tarauacá, para que eles conversassem com vocês, que vocês conhecessem. E hoje nós estamos trazendo os personagens. Essa semana nós temos aí o Herbert, né? Nós temos aí a Úrsula, nós temos aí gente muito jovem, né? Ontem o Lauro, o Benigno, e hoje o nosso grande Dr. Geison Farias. Antes do Geison, deixa eu agradecer aqui o povo que nos ajuda, né? O Império Rústico do meu amigo Leandro Abreu. Olha, gente, manda fazer aí, né, o teu guarda-roupa, né, a tua mesa,
teu móvel aí, velho. Ele faz uma parada bem legal aí, né? Os guarda-roupa que ele faz são top de linha, as mesas, enfim. 999-93-2713. Dá um oi aí no Leandro, no WhatsApp, que ele te ajuda aí. Outra questão é o material escolar e material de escritório que pode comprar para tua filha aí, para teu filhinho, ou para você mesmo, né? Na MP Business. Tudo em papelaria, na Quintino Bocaiúva ali, no rumo do mercado, ali dentro da Seik Moda, né? Vai lá, compra uma peça de roupa para ti lá, um lance da moda, mas aproveita e compra material, né? Quando eu entro lá mais Alzira, ela não quer sair. 99905-9070, conversa com a galera. Top Car Mobilidade Urbana, chame um dos nossos carros aí na sua casa e tem aí, né, segurança no transporte, qualquer hora do dia e da noite, vai lhe buscar, vai lhe deixar, os meninos da Top Car, ou baixa o aplicativo aí pro seu celular, ou faz contato com o nosso grande frota, né? 99250-3458. O Rodolfo, na semana que vem, ele vai estar aqui falando um pouco. E por fim, doutor Cacá Rocha, cirurgião dentista, e a equipe Raquel Viana, odontologia, 99234-6634, e tu faz aí teu tratamento dentário, tá de boa? Ainda se tu quer sonorizar o teu espaço aí, tua festa, teu culto, teu casamento, teu noivado, meu irmão, ou tu quer reunir a galera, fazer um piseiro aí, ó, botar um som bacana, chama aí o Leandro Simões, 999-386041. Ele tem toda a estrutura de acordo com a tua necessidade, a tua demanda aí, o tamanho do teu espaço, o tipo de som que tu quer. E se precisar, ele leva os cantores e as cantoras, enfim, velho. 999-386041, fala com o Leandro. E hortifruti de casa, ali na rua principal do bairro Novo, o pessoal a prefeitura né, arrebentou aquela rua ali, refazendo, que legal. Todo o serviço de terraplanagem, de compactação, e vai receber a pavimentação, rua principal do bairro Novo, mas o hortifruti de casa está lá te esperando. Meu amigo Eric, ali bem na região central, ali, com tudo em fruta, em legumes, e tem também produtos naturais e produtos congelados para ti aí, velho. Vai lá. Bom, então, cara, vamos falar com o Dr. Geison Farias, né? E obrigado você que está nos assistindo e ouvindo pela Nova Era FM. Nesse momento, estamos no Facebook e amanhã esse vídeo hoje, né, está sendo gerado, vai estar disponível no YouTube para que você possa, né, assistir todinho, rever aí, enfim, ou passar para os amigos. Gente, como é que tu tá, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Acioli. Primeiramente, dá boa tarde para quem está nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook, né? Agradecer pelo convite, né, de estar aqui para ter essa conversa, esse bate-papo contigo. Acho que é muito importante para todo mundo que vem aqui, você como um radialista, um comunicador muito conhecido e muito respeitado em Tarauacá. É um prazer estar aqui e poder dar essa entrevista, não uma entrevista, ter esse bate-papo contigo aqui, falar sobre a vida, né, falar sobre o que a gente já fez desde sempre, né? Então é muito gratificante estar aqui contigo. E tá tudo tranquilo, a gente está vindo agora desse período eleitoral, né, que é cansativo, mas agora já está mais calmo. Realmente, o período eleitoral, quem conhece o trabalho dos advogados pensa que é moleza, né? Que advogados querem dinheiro, o cara rala, não dorme, porque pepino acontece toda hora, né, gente? A gente no período eleitoral, o nosso trabalho é prevenir, né, que coisas aconteçam que venham prejudicar um pouco mais na frente, né? E isso às vezes cansa um pouco também. Vamos falar disso. Gente, cara, a gente está sempre abrindo com... Ontem nós estivemos conversando com o Laura, ele contou a história de vida dele aí, muito legal. E que as pessoas possam hoje ver o Geison Farias, advogado, né? Aí o cara tem um carrinho, uma coisa ali, todo mundo acha que é ostentação, mas não tem ideia do que você passou para chegar onde chegou hoje, né? Como é que foi tua infância? Como é que foi aí tua juventude? Conta aí pra galera aí, a escola, né? As primeiras tarefas na vida, a família. Fica à vontade de contar um pouquinho da tua história aí para o povo te conhecer melhor. Assim, e principalmente pelo local onde a gente está aqui, essa casa, essa rua, me remete muito à minha infância. Realmente, aqui é a rua onde eu fui criado, né? Rua Manuel Vieira da Cunha, na casa 621, na casa dos meus avós, né? Seu Osmundo, que é conhecido de muita gente aqui, da maior parte das pessoas, seu Osmundo, que era carpinteiro, né? Dona Maria, que era dona de casa, ex-seringueiros, né? O meu avô foi seringueiro, cortou seringa por muito tempo. Não sei se no período realmente da guerra, mas até é possível. Ele nasceu em 1918, dentro de um seringal, então cortou muita seringa, veio para a cidade para buscar algo melhor e construir família. Então fui criado por ele nessa rua aqui. Lembro muito bem dessa rua aqui, que era de barro, né? Uhum. Você também sempre morou nessa rua, desde que eu me lembro também. Era uma rua de barro, chovia,
era aquele lamaçal. E a gente sempre estava brincando na rua desde pequeno aqui, né? Correndo, jogando futebol. Jogava futebol aqui do lado, onde é a FM hoje, na Fumbesa. Acho que quebrei algumas vidraças ali da... Quebramos algumas vidraças daquelas janelas ali. E o meu avô, quem me criou nessa rua aqui, é o meu grande exemplo de vida, né? Meu avô trabalhou desde sempre, até quase 90 anos de idade. Quem não lembra do seu Osmundo aqui, arrastando uma casa de um bairro, né? Deslocando uma casa Especialidade dele, né? Para outro bairro, sem tirar um móvel de dentro, levando inteira e colocando em outro bairro. Então, eu posso dizer que eu tive uma infância feliz, assim, olha, aqui na Coab, né? Coab sempre foi um bairro muito bom, né? Um bairro tranquilo. Fiz muitos amigos aqui, que são meus amigos até hoje, né? Como os meninos que estão aqui, o Leandro, que não era do bairro, mas sempre estava aqui, o Giovanni, o Nilson Filho. Então eram pessoas que eram aqui do bairro e alguns que continuam aqui no bairro até hoje, né? E a gente se divertia muito com brincadeiras saudáveis, né? Brincadeiras realmente de criança, como futebol, peão, peteca, e pique-esconde, às vezes à noite, que não tinha esses riscos que tem hoje, né? Mas também a gente tinha nossas responsabilidades, né? Como a escola, acho que todo mundo, desses amigos que eu tenho da infância, todo mundo hoje tem a sua profissão, se dedicou a alguma coisa, é sinal de que na escola também teve algum tipo de dedicação. Geison, tu quer tomar uma cervejinha, Geison? É melhor, né? Tu vai dar um susto no estômago com a água, né? Eu acho que já dá. Já ajeita aí pro Geison tomar uma cervejinha aí. Tira essa água aí, joga ali. Quinta-feira já pode, né? Já pode. É o estoquezinho que o Kaká tem ali. De vez em quando ele toma um pouquinho para comemorar o mês do Giovanni, mas só devagarzinho. Bom, Geison, e aí esse período todo aqui, deu abridor, né? Esse período todo que nós estamos, que você passou aqui nessa rua, eu me lembro muito bem, né? Foram estudando, o tempo passando, né? Passou a infância, a adolescência, veio a juventude, né? Veio o ensino médio, e aí veio o tempo de pegar um rumo aí, de buscar um estudo mais aprofundado, formar numa profissão, né? Queria que falasse dessa fase aí, né? O encerramento dos estudos aqui no Tarauacá, né? E a decisão de sair, a dificuldade que você teve no início. Queria que contasse um pouquinho dessa trajetória aí. Essa parte aí é bem interessante assim, né? Porque eu estudei não só numa escola aqui em Tarauacá, eu comecei a estudar na escola aqui do bairro, na escola municipal, né? José Augusto de Araújo. Me lembro daquele time, tem o Giovanni, o Nilson, o time. Exato. José de Augusto de Araújo aqui, fiz prézinho, pré-escolar. Depois eu mudei pro Plácido de Castro, acho que uma boa parte mudou pro Plácido de Castro. Fazia uma parte do ensino infantil ainda ali. Depois voltei pro José Augusto de Araújo. Depois voltei pro Plácido de Castro. Tudo pertinho aí, né? Tudo pertinho de casa. Eu acabei finalizando o ensino fundamental na José Augusto de Araújo, né? Mas são duas escolas que eu falo que eu sempre gostei muito. Era Plácido de Castro e José Augusto de Araújo. Plácido de Castro tinha a direção da professora Raimunda Alcântara, que era muito, muito boa. Muito marcante a passagem dela para aquela escola. Tinha um pulso firme ali, ela não deixava ninguém se desviar demais. Eu lembro de uma situação que quando eu acabei a sexta série devia ter uns 11 anos, né? E eu não queria mais estudar no Plácido de Castro. Eu mesmo fui lá e pedi minha transferência da escola. Não sei como que me deram, eu com 11 anos de idade. Eu fui na escola municipal aqui, me matriculei para começar a fazer a 7ª série. E depois que eu estava matriculado, eu já estava estudando na outra escola. A dona Raimunda mandou me chamar lá no Plácido de Castro para saber por que eu tinha saído da escola e ordenar que eu voltasse para o Plácido de Castro. Que legal, né? Ordenar que eu voltasse, que ela não admitia que eu tivesse mudado de colégio sem avisar ela. Mas aí acabou que eu não quis voltar, fiquei na escola municipal. Na época a direção era da professora Leila, eu lembro. E logo depois dela da professora Maria do Carmo, né? Que é a nossa vizinha aqui também.
E foi nessa época desse time de futebol que você falou, né? Desse time de futebol que a gente teve, que tinha eu, tinha o Giovanni, tinha o Nilson Filho, tinha o Patoca, que era mais novinho que a gente, mas estava nesse time também. Tinha quem mais? Tinha o Ariel, o Toninho, lembro o Bob, eu lembro quase todo o time. E tinha nosso amigo Marciano, né, que por uma infelicidade do destino aí, ele não enveredou pelos caminhos certos, né, e acabou tendo a vida encurtada também, né. E era realmente um time muito legal. A galera toda de 13, 14 anos, a gente com o técnico, o professor Luiz, né, era o professor Luiz e o professor Jorge. Luiz Nunes, né? Saudoso. Isso, professor Luiz. Aí a gente... Eu lembro da galera pirando e a Leila, vai, gente, vai, Giovanni, gente, vai, Giovanni. Tem um episódio, eu não sei se você lembra de um jogo que eu fiz um gol de lateral. Eu bati o lateral direto pro gol, a Leila comemorou, gritou e todo mundo no vale, professor, no vale o gol, né? Aí na ensino fundamental eu finalizei na escola municipal. Escola Zé Augusto de Araújo tem muita história, né? Eu lembro de professores muito importantes, assim, para a formação, na escola municipal mesmo, a professora Gislaine, dava aula de língua portuguesa, o nosso amigo professor Eurico, que virou um amigo, virou um cliente meu depois também, que dava aula para mim de química, o professor Valdenísio, que dava aula de matemática. Denis. Eu não vou lembrar do nome dos professores, mas tinha uns era o Nildo, deu aula para mim também ali, vários professores excelentes, né, que fizeram parte da formação. E depois do ensino médio, a gente chegou no ensino médio com 13, 14 anos, né? Na época que o moço era diretor, né? A gente muito criança ainda, na verdade, e aqui só tinha uma opção, né? Ou era de Djalma da Cunha Batista, ou era de Djalma da Cunha Batista, não tinha para onde ir. E ali foi onde a gente acabou fazendo mais amizades que não eram, vamos dizer assim, do bairro, porque ali mescla, né? Vinha aluno de todas as escolas e misturava. Aí foi quando a gente conheceu também pessoas bem importantes nas nossas vidas e professores também que marcaram muito, né? Eu lembro de alguns aqui, o professor Genivaldo, né? Encontrei ele em Cruzeiro do Sul já esse ano. Lá, né? O filho é músico e tá na felicidade grande, ele tinha muita vontade disso. O Rubinho, né? Professora Silvia também, que era muito boa. Doutor Júnior Feitosa, que é o meu sócio hoje, foi meu professor de física no ensino médio, né? No primeiro ano eu cheguei, todo mundo já tinha medo, que ele fazia um terrorismo, que o Júnior reprovava todo mundo, ou gostava de reprovar, nem que reprovava todo mundo, mas gostava de reprovar, mas nem era, que ele era linha dura, gostava que o aluno realmente aprendesse, né? E a direção era do moço, né? Lá a gente acabou, na adolescência, desenvolvendo outras coisas. Os meninos foram para música, né? O Giovanni, o Randim, o Nilson Filho, o Leandro, o Ricardo, o Milton, né? Veio o Mackenzie também, foram para música. E eu fui ser estagiário no Banco da Amazônia, né? Eu tive essa situação do Banco da Amazônia, que eu estagiei por 2 anos lá ainda, na contabilidade do banco com a Ivaneide. Professor Ivaneide, né? Professor Ivaneide, né? E aprendi muito com ela, aprendi muito no banco também. Foi um período muito importante também ali da adolescência, né? Que eu tinha a minha adolescência, curtia com meus amigos e tinha a responsabilidade de estar ali prestando um serviço também, né? Isso de uma certa forma, né, Gê? Isso contribui muito para a formação moral, né? Trabalho, estudo ali, muito jovem, né? Sim, era entender de que para você conquistar as suas coisas, você ter o que você realmente quer, você precisa trabalhar. Precisa trabalhar para conseguir o seu dinheiro, né? Eu, voltando um pouco antes disso ainda, eu lembro que eu acompanhava muito meu avô, né, nos serviços que ele fazia, né, de carpintaria, de mudança de casa. Eu sempre estava acompanhando ele ali, ajudando e meio que atrapalhando às vezes também, né? Porque não era algo que eu fosse um profissional naquilo, né? Eu era adolescente, criança. E teve uma época que um tio meu veio passar um tempo aqui em Tarauacá. Ele veio construir currais. Tio Osmar fazia currais e passou um período grande aqui. E a esposa dele ficava na cidade, para não ficar só em casa, ele fez uma taberna para ela, um boteco, vamos dizer assim, onde tinha algum tipo de mercadoria e tinha bebidas alcoólicas. Nessa época eu devia ter uns 13 anos, eu acho. Menos, 11 anos. E eu ia ajudar ela lá. Vamos dizer que foi o meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, que eu ajudava ela, vendia as coisas com ela, tomava conta do local quando ela não estava lá, e ela me pagava por isso.
né? Não lembro o quanto, realmente na época o salário mínimo era muito baixo, então não me pagava um valor. E eu lembro que a primeira compra que eu fiz com esse dinheiro que eu ganhei lá foi um tênis, um All-Star. Eu queria ter um All-Star, com esse trabalho que eu fiquei lá 2, 3 meses trabalhando com ela ali, eu comprei um All-Star. Aí eu usava pra tudo, né, senhor? A gente não tinha dinheiro mesmo. O All-Star era pra ir pra escola, era pra ir pra missa, era pra jogar futebol, era pra ir pra praça, era pra tudo, né? Gente, aí fechou o ensino médio e aí você... Como é que surgiu na tua vida aí a ideia de formar em direito, essa coisa toda aí? Como é que veio essa fase aí, né? Antes disso, queria te falar uma coisa, cara. Eu joguei bola com teu pai, com o Orlando, né? Eu estudava no Plásio de Castro, nós tínhamos o Grêmio. O Grêmio era um time forte, né? Um dia eu encontrei a carteirinha do Grêmio dele em casa ainda. O Tuca, que organizava, a gente jogava. O Orlando era assim um zagueiro assim, de extrema perfeição, muito técnico, muito seguro. Aquele cara que sabia jogar. Um zagueiro que sabia dominar a bola, sabia sair jogando, sabia o tempo certo de intervir. Ele tinha um apelido na época. Aí por isso que apelidaram ele com Amaral, aquele grande zagueiro da seleção brasileira. Esse lance de tu gostar de jogar bola, até hoje joga bola, isso herdou dele, né? Eu não cheguei assim a ter a fase de ver o meu pai jogando futebol, mas de ver que ele sempre gostou muito de futebol. Porque quando ele parou de jogar, eu era muito pequeno ainda, era muito criança, que ele teve um problema no joelho, eu não sei se foi ligamento, na época que não tinha esse recurso para saber nem que tipo de lesão que ele teve, né? E eu não sabia também qual foi esse problema dele no joelho. E ele parou muito cedo. Só que eu sempre, desde pequeno, acompanhava futebol com ele, né? E até, eu acho que eu sou flamenguista por causa disso, porque eu lembro, minhas primeiras lembranças assistindo o jogo de futebol era o jogo do Flamengo, e era com ele ali. Sempre tinha bola em casa, essas coisas assim. Então, desde que eu me lembro, tenho alguma memória, eu já estava com uma bola, jogando bola e já brincando na rua já de futebol. E sempre que as pessoas me viam jogando futebol, me falavam, né? Me contavam. Pô, teu pai jogava muita bola, era zagueiro, tal, não sei o que, tu é zagueiro também? Eu digo, não, eu sou atacante, eu jogo do outro lado, né? Desde tu como jogador de futebol, por que os teus colegas sempre te chamavam de delegado mesmo? Explica isso aí, cara. E o delegado, velho? Isso aí não mudou muito, não. Isso aí é algo que não muda. Quer dizer que numa partida tem que ter uma bola só pra ti, é isso? Tem uma pra mim e uma pros companheiros, se quiserem receber bola, né? Se quiserem jogar comigo. Gente, sem entrar em detalhe, cara, vamos botar um lance bacana da tua vida. Tu realizou um sonho teu, né? E depois de formar, depois de... Né, tu fez uma coisa muito legal que acho que nem todo mundo ficou sabendo, mas que foi fazer uma surpresa pro teu pai, levar ele para assistir um jogo no Maracanã. Foi muito louco isso, não foi? Sim. Isso aí, assim, olha, essa ideia ela surgiu assim, eu desde como flamenguista sempre tive. Quando pequeno eu não tinha aquele sonho, adolescente ainda não tinha esse sonho de ir no Maracanã. Eu acho que pela realidade que a gente vivia, pelas condições financeiras que a gente vivia, eu não era um sonho meu, mas pô, tinha vontade. Mas dizer assim, nessa época era um sonho, uma coisa assim, porque eu geralmente falo que eu sonho com coisas que para mim naquele momento sejam palpáveis, né, que eu possa alcançar. E quando eu já estava trabalhando, já estava advogando, e surgiu essa oportunidade, alguns amigos lá em Rio Branco, advogados e outros não, lançaram a ideia, pô, vamos no Maracanã, vamos ver o jogo da Libertadores até 2018. O jogo até não foi tão legal pra gente, a gente perdeu esse jogo. E eu me programei de vou ver as passagens. E comprei passagem e eu ali, digo, pô, dá pra levar meu pai. Vou realizar meu sonho, é um sonho que eu tenho agora de ir no Maracanã, pela primeira vez ir no Rio de Janeiro, ir no Maracanã, e eu vi essa condição de, pô, eu posso levar ele, dá pra ir. Aí eu comprei passagem pra mim e pra ele, comprei ingresso pra mim e pra ele, liguei pra ele e falei pra ele que ele tinha que ir em Rio Branco, passar uma semana lá resolvendo as coisas comigo, os problemas de documentação, as coisas assim. Né? Foi, falei, disse, vai ter um carro, vai ali buscar aí em Tarauacá, o senhor vem pra cá, vai ficar uma semana aqui pra resolver isso comigo e tal, e tudo bem. Avisei a esposa dele, né, das duas, e no dia, quem levou ele foi até o Capibaribe, o seu Capibaribe levou ele e deixou lá no escritório, né, deixou lá no meu escritório. Aí quando ele chegou lá, eu avisei pra ele, dei os ingressos pra ele olhou, não tava entendendo muito, de hoje à noite a gente embarca pro Rio, vamos pro jogo quarta-feira no Maracanã. Aí ele ficou meio assim, assustado, digo, não, você vai comigo, já tá tudo certo, já comprei tudo e nós estamos indo. A gente foi, passou uma semana e foi legal o que eu pude proporcionar a ele, tanto para proporcionar isso para mim quanto para ele. Ficamos no hotel
no lugar bom, no Rio. Fomos para esse jogo. E para 2 jogos, na verdade. Para esse, que foi na quarta-feira, e para no domingo. E no domingo era Dia dos Pais. No domingo era Dia dos Pais. Aí eu passei o Dia dos Pais com ele no Maracanã. E dessa vez vendo o Flamengo ganhar, né? Porque o Flamengo, outro jogo, tinha perdido. Gente, e aí como é que tu saiu para estudar, velho? Essa dificuldade toda, como é que foi essa transição de sair daqui para estudar em Rio Branco e entrar na faculdade de Direito? Como é que tu passou esse período todo hoje, até a tua formação? Resume aí para nós. Assim, olha, eu quando eu iniciei o ensino médio, eu já pensei nessa possibilidade de morar em Rio Branco para ter alguma chance de entrar na faculdade pública, né? E eu tinha conversado até com a minha mãe que eu queria ir. A minha ideia era ir ao final do primeiro ano do ensino médio. Ir para Rio Branco e terminar o ensino médio em Rio Branco e tentar ter mais chances de passar na UFAC. Porque condição de pagar uma faculdade particular naquela época não tinha nenhuma. Minha mãe é professora, como tu sabe. Na época ela estava ainda em formação, estava fazendo a faculdade dela de pedagogia. Então ela era uma professora de nível médio, não tinha nível superior ainda, ganhava pouco. E só que surgiu o estágio do Banco da Amazônia. Teve ao final do primeiro ano do ensino médio, teve uma prova lá de estágio, um concurso de estágio, eu fiz, fui aprovado, eu digo, cara, é uma experiência, vou estar ganhando um dinheirinho ali, e fiquei para estagiar no banco. Aí quando eu acabei o ensino médio, quando finalizou, eu tinha feito o vestibular para engenharia florestal. Logo no terceiro ano, eu passei na primeira fase, fiquei entre os 50, que eram 50 vagas, e com a redação eu fiquei fora. Fiquei fora por 2 vagas, até ficou faltando um pouquinho para eu entrar. Aí eu falei com a minha mãe, falei com a minha tia lá em Rio Branco, disse, não, vamos para Rio Branco para tentar no ano seguinte, né, passar no vestibular. E eu fui para Rio Branco, e a minha intenção não era fazer Direito, não fui para Rio Branco estudar Direito. Direito nunca tinha sido uma opção para mim, não era uma coisa que eu tinha nem ventilado, nem passado pela minha cabeça. E eu fui para lá que a minha ideia era fazer engenharia florestal. Né? Naquela época do governo do Jorge Viana, florestania e não sei o quê, era a profissão do momento que se desenhava como uma profissão do momento ali, que ia ter um mercado de trabalho depois, o que acabou não acontecendo. E eu fui para Rio Branco, fiz pré-vestibular. Lá tentei jogar futebol ainda quando eu cheguei, mas aí... Só tinha uma bola, né? Tinha várias, mas... Na verdade, eu teve um momento que eu estava treinando pro Campeonato de Juniores e eu fiquei, cara, eu vim para estudar, não vim para jogar futebol. Então eu vou focar, né? Vou focar, e parei de ir para os treinos e foquei no curso. E passei no vestibular do ano seguinte, passei bem colocado, inclusive, para engenharia florestal. E comecei a cursar. Só que quando eu comecei a cursar, eu percebi que eu não gostava, eu não gostei do curso. Não gostei, não me identificava e fui ali levando, empurrando com a barriga. Fui ali, mesmo a contragosto ali, mas eu estava lá, era uma faculdade pública, né? Era o UFAC, acho que é o sonho de quase todo mundo aqui quando termina de passar no curso da UFAC e cursar. E, só que nesse período eu fiz 3 anos de engenharia florestal. 3 anos ainda. Nesse período eu fazia o Enem. Porque eu sempre falo para o pessoal, faz o Enem, mesmo que seja para ficar testando conhecimento e tudo mais. Eu fazia o Enem todo ano. E em 3 anos eu fiz o Enem essas 3 vezes. Em todas as vezes que eu fiz o Enem, eu ganhei bolsa integral para fazer faculdade em universidade particular. E teve um momento que alguém pegou e chegou para mim, por que tu não se inscreve para fazer Direito na particular? As tuas notas do Enem são boas, pode ser que tu consiga. Aí eu fiquei naquela e me inscrevi no ProUni, né? Pra concorrendo à vaga de Direito. Na Uninorte até. Daí consegui, ganhei uma bolsa integral, né, através do ProUni, para fazer Direito na Uninorte. Então eu estava num curso que eu não gostava, estava 3 anos, realmente, já era um bom tempo. Mas eu ia cursar um curso melhor e sem pagar, continuar sem pagar. Né? Não era um financiamento, era uma bolsa. Aí eu resolvi, cara, não tenho nada a perder aqui, vou fazer Direito. Aí fiz a matrícula, tirei a documentação toda e comecei em agosto de 2009. Em agosto de 2009 comecei na Uninorte e logo no primeiro semestre eu gostei de cara. Cara, realmente isso aqui é bom, isso aqui é interessante. Eu acho que é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar. E dali eu me empolguei com o curso realmente e fui levando, fui estudando de verdade, né? Não fazia na Florestal,
eu não posso dizer que eu estudava realmente como eu não gostava, eu não me dedicava. Já no direito, eu fui me dedicando, fui estudando de verdade. Já no terceiro período eu comecei a estagiar no Tribunal de Justiça. Aí já fui tendo contato ali mais próximo com processos, entendendo esse tipo de coisa. E foi indo, né? Estagiei ainda no Ministério Público Federal, na Caixa Econômica, no jurídico. Então foram experiências que serviram muito para me moldar como profissional hoje. Isso, quando você foi morar em Rio Branco, qual foi a dificuldade? Morar na casa das tias, como é que foi isso? Foi bem acolhido? E ficar longe da família assim, da mãe, do pai, do avô que tu morava, é um desafio, né? Essa é uma parte assim que é difícil, mas eu sempre falo que eu me adapto muito rápido a ambientes, essas coisas assim, porque eu sou filho de pais separados. Meu pai separaram quando eu era muito criança ainda. Aí naquela coisa de morar com um, com outro, acabei ficando morando com meus avós. E ok, não tive nenhum problema com isso, não tive nenhuma revolta, nenhum trauma com essa situação de separação dos meus pais e de ter que morar com meus avós. Então, para ir, a gente conversei com a minha tia Marcilé, que eu falo que é outra mãe, é uma mãe que eu tenho também, porque não tive dificuldades em acolhimento lá com ela. Lá era como se eu me estivesse em casa, ela era minha mãe também, entendeu? Então, tanto que eu morei muitos anos com ela. Eu saí de casa, eu falo de casa, que eu considero minha casa também com ela agora, porque eu consegui comprar a minha casa, entendeu? Então essa parte era a dificuldade, era a saudade da família, dos amigos, né? Porque quando eu fui, os meus amigos todos ficaram aqui em Rio Branco, né? Todos aqui em Tarauacá, todos ficaram aqui em Tarauacá. Então tinha essa situação, e naquela época a gente estava ainda caminhando nessa questão de rede social, né? Iniciando essa situação. Aí tinha o MSN, que era a rede social, acho que era mais usada na época, e o Orkut. Então a comunicação era nessa aí. Não tinha o WhatsApp, que é uma comunicação mais rápida ali no celular, né? O MSN você tinha que ir para frente do computador, com internet, para poder conversar com os amigos. Nem sempre você estava disponível nos mesmos horários. Eu teve uma época que a gente não tinha internet em casa lá, porque não passava rede de internet na frente lá, então não tinha porta, na verdade, para internet. Então, às vezes, para conversar com meus amigos aqui, eu saía do Bela Vista, passava por dentro do Castelo Branco, ia pela ladeira do Bola Preta, onde tinha uma lan house que eu sabia lá, e passava 2, 3, 4 horas na lan house para conversar com meus amigos que estavam cá, né? Então no início era isso, essa dificuldade. Bom, ficava feliz que logo quando os meninos iam para Rio Branco, acho que quando eu cheguei lá no ano seguinte, eles foram tocar na Expo Acre, ficaram até no Sinteac, no alojamento do Sinteac. Aí eu fui para lá para o alojamento. Eu estava conversando com a Janinha aqui. Fiquei até tarde lá, fui para o Expo Acre. Nossa referência, Rio Branco, ele dava carona para nós no ônibus. Bora ali! Dava carona no ônibus. Ele dava carona no ônibus. Bora ali, vai, tudo é aqui esse ônibus aqui. É legal isso. Exato, e fui acompanhar na Expo Acre os meninos, isso tudo. Então acho que a dificuldade maior foi essa. E os meus avós, assim, meus avós, quando eu fui morar com eles já eram idosos. Então eu e Rio Branco estavam ficando mais idosos ainda. Então a gente sabia que estava mais próximo ainda de eu perder eles, porque a idade já estava. Meu avô com quase 90 anos, com 90 anos já, na verdade, praticamente. Minha avó também. Então tinha aquela dificuldade de falar, porque o celular com idoso também, eles não tinham acesso ao celular, então falava pouco com eles. E quando eu fui, eu lembro que eu saí daqui, eu disse que eu só volto aqui aprovado na UFAC. Eu falei isso, eu só volto aqui aprovado na UFAC. Aí eu passei 1 ano e 2 meses sem vir aqui, né? Na primeira ida eu passei 1 ano e 2 meses sem vir aqui. Porque foi o ano para estudar, aí teve o vestibular, atrasou por causa de uma greve, aí teve o vestibular, eu passei, aí fiz matrícula na UFAC, eu falei, quando eu fiz matrícula na UFAC, eu liguei pra minha mãe, digo, mãe, agora eu quero ir. Agora eu quero ir passar esse período que eu tinha, acho que era de uns 2 meses antes de começar as aulas, aí que eu vim. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses longe dos meus avós, né, longe dos amigos, longe do resto da família, mas eu sabia que eu precisava, né? É um período necessário, né? Precisava. A dificuldade que a gente tinha assim era mais também financeira, né? Financeira. Nessa época minha mãe não tinha graduado ainda, então ela ganhava bem menos, e ela que me ajudava lá, mandava um valor baixo para mim, vamos dizer assim, e só que minha tia lá me acolhia em tudo, então ela as pontas, cuidava né? de tudo, isso aí nunca foi problema, entendeu?
Geis, aí formou, cara, e hoje tu é o advogado Geis Faria, um dos advogados mais requisitados, mais importantes. O cara forma em advogado, aí tem aquela outra, né, aquele outro período, né, Geis, que é outra luta, né? Não basta formar, tem que ter aquele registro na OAB, tem que ter aquela aprovação. E depois disso, aí você tem que ter, de preferência, um escritório, para que você, né, tenha uma coisa mais uma referência. Não basta só se formar, né, gente? Não é só isso. Eu acho que formar em direito, eu acho que é a parte mais fácil. É a parte mais fácil, eu sempre digo, a faculdade de direito não é uma faculdade difícil. É uma faculdade, se você quiser só formar em direito, dizer eu sou bacharel em direito, pôr um diploma na parede, tá, beleza. Você vai fazer 5 anos aí enrolando, brincando, indo para as bebedeiras com seus amigos e indo pouco na aula, estudando pouco, e você vai formar. Você vai ter o diploma de direito ali para pôr na sua parede, entregar para seu pai, para sua família, tranquilo. Agora, se você quer realmente uma coisa depois disso, se você quer ser advogado, se você quer passar num concurso público, aí você tem que se dedicar mais. Aí você tem um pouco mais de dificuldade. Eu me formei em julho de 2014, né? Julho de 2014. E a prova da OAB que eu ia fazer, era em novembro. Aí quando eu formei, aí eu não estava mais estagiando, não tinha faculdade, aí me dediquei a estudar ali 3 meses para a prova da OAB. Fiquei 1 mês ali meio que não estudando, fiquei 3 meses estudando. Nesse período eu ficava em casa, ninguém me cobrava, quem me cobrava era eu. Eu que ficava ali me cobrando. E nesse período, como eu estava em casa só para estudar a prova da OAB, eu vou te falar que eu estudava em média de umas 10, 12 horas por dia. Eu estudava, acordava, tomava café, estudava até meio-dia, descansava até 2 da tarde, 2 e pouco, voltava, sentava, estudava até 6, parava, jantava, assistia alguma coisa na TV, fazia qualquer tipo de coisa, jogava futebol, voltava a estudar às 8, 9 horas da noite e ia até a hora que a mente estivesse conseguindo absorver alguma coisa ainda. Então eu tive esses 3 meses assim que eu quase não estava saindo de casa, não estava saindo com meus amigos para estudar ali, porque era um período curto. Então eu digo, vou aproveitar esse período aqui para conseguir. Aí fiz a prova, que é a primeira fase, em novembro, né? E a prova da OAB, quem não sabe, são 80 questões, você tem que acertar metade das questões para fazer a segunda fase, que são 40. Só que são 17 disciplinas, então você tem muita coisa para você. É doido. Você estudar. Então tem muita coisa. E fui fazer a segunda fase em dezembro de 2014, né? Aí o interessante, sabe, engraçado nesse período aí, entre a primeira fase e a segunda, foi que uma colega do Ministério Público Federal me liga, perguntando, sabia que eu tinha formado, né? Perguntando se eu tinha interesse em ser assessor do Ministério Público, né? Porque tinha uma vaga em Feijó e o promotor estava selecionando um assessor. Eu disse, tenho, claro que eu tenho. Eu não estava trabalhando, estava estudando prova da OAB. E mandei meu currículo para ele. Fui até Feijó fazer uma prova que ele fez lá, o Dr. Fernando Sembranel. Fiz essa prova, ele gostou da prova e me chamou para trabalhar com ele. Então, nesse intervalo aí de eu fazer a primeira fase e a segunda fase da OAB. Aí eu fiz a segunda fase da OAB em janeiro, fiz no dia 11, eu não lembro se era isso. E no outro dia, fui de mala e cuia para Feijó. Já para começar a trabalhar no Ministério Público em Feijó. Exatamente. Aí fui trabalhar lá, como assessor do Ministério Público, e fiquei de janeiro até setembro de 2015. Aí saiu o resultado da OAB, foi aprovado, né? E o trabalho do Ministério Público é muito bom, só que uma hora eu percebi que não era o que eu queria, né? Não era pra mim, que na época eu pensava em fazer concurso. Mas eu percebi que no serviço público ali, aquela coisa acabava se repetindo muito. Eu disse, não, isso não é pra mim, não estava gostando mais, não estava mais feliz ali. Avisei pro promotor, conversei com ele que eu ia sair, pedi exoneração e voltei para Rio Branco. Que aí foi quando eu resolvi que eu ia começar a advogar. Aí eu fiz a inscrição na OAB e fui tentar alguma coisa nessa área. Gente, os primeiros trabalhos que você passou a advogar, né? Ainda os primeiros momentos é um desafio também, né? O cara começar aí, deve ser muito louco, né? E aí, Geiso, nesse tempo todo de advogado, hoje o Geiso as pessoas perguntam, que especialidade é esse advogado? Porque hoje tem, né? Hoje tu forma dentista, mas o cara diz, que especialidade é a sua? Tu forma psicologia, o cara diz, que especialidade é a sua? E advogado é do mesmo jeito, Geiso?
Sim, acho que em qualquer área, quanto mais você se especializa, é melhor, né? Porque se você, como um médico, por exemplo, se você está com uma dor nos rins, é melhor, uma dor muito forte nos rins, é melhor você procurar um clínico geral ou um especialista nessa área, é melhor você procurar um especialista. Na advocacia é a mesma coisa. Se você está com um problema na área de família, um divórcio, uma pensão, uma coisa assim, você vai procurar um advogado especialista na área de família. Porque ele vai saber te atender melhor, ele vai saber qual é o teu problema ali e vai buscar a solução melhor para aquilo. Hoje, assim, olha, no início a gente acaba advogando em muita coisa. Hoje eu trabalho muito mais na área criminal, mas eu como Dr. Júnior também, a gente foca uma parte do nosso trabalho na área de família, na área de separação, de divórcios e de inventários. Né? E na época eleitoral a gente fica no eleitoral também. Eu agora no trabalhista, previdenciário, essas coisas já são coisas que a gente não trata. Que eu não tenho a nuance para tratar desses assuntos. Pedro, você tem um escritório em Rio Branco, o Semarro Júnior, quem mais? Como é que é o escritório? Onde é que o escritório atende? Se possível, deixar um contato aqui para as pessoas que estejam nos assistindo, que quiser. Eu vou te contar antes aqui, Sérgio, uma coisa que eu acho que nem tu, não sei se tu sabe, na verdade. A sua falecida esposa, a Evânia, que era também uma mãe para mim, né? Ela era uma pessoa que me incentivava e torcia para mim demais. Eu lembro disso. Ela era uma das pessoas que mais torcia, que eu percebia que torcia para o meu sucesso no que eu fosse fazer. Quando eu estava na engenharia florestal era uma coisa, quando eu fui para o direito era aquilo também. Ela sempre ficava dizendo, agora eu vou ter um advogado e não sei o que, ficava aquela coisa toda. Então, e a primeira causa que eu advoguei, quando eu peguei a carteira da OAB, exatamente hoje, está fazendo 7 anos que eu recebi minha carteira provisória da OAB e que eu estava habilitado para advogar. Exatamente hoje, faz 7 anos. 7 anos isso. E a primeira causa que eu atuei foi uma causa de juizado especial civil, uma causa para a Janaína. Para a Janaína. Ela estava com um problema lá da internet dela, uma instalação, que eles não fizeram da forma que tinha que ser, não colocaram tudo. Aí falou comigo, ela disse, agora eu tô amigo advogado, eu vou ligar para ele. Legal isso. Aí eu entrei com a ação para ela lá e tudo. Na época resolveu, ainda ganhou uma indenizaçãozinha ainda pequena, mas ganhou uma indenizaçãozinha ainda lá e tal. Então eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, era a pessoa que me incentivava muito. Não é coincidência, muito, né? E a coincidência foi a primeira causa foi essa. E a outra coincidência nessa mesma situação foi que o advogado da outra parte da empresa de telefonia era meu professor e tinha sido o meu orientador na monografia. Entendeu? Tinha sido meu orientador. Que coisa, hein? Foi umas coisas assim. E o escritório, cara? O escritório, assim, eu vou contar um pouco de como foi o meu início da advocacia, assim, né? Quando eu saí do Ministério Público e resolvi advogar, eu tinha dois amigos de faculdade, né? O José Luiz, que é de Mâncio Lima, e tinha o Jackson, que é de Rio Branco. A gente conversou e tentou montar um escritório juntos. Arrumamos um local, a gente tinha mesas, essas coisas assim, e montamos o escritório, né? Alugamos tudo e tal, montamos lá. Só que não deu certo, não andou. O Zé Luiz teve que ir para Mâncio Lima para ser conciliador do Tribunal de Justiça. O Jackson estava naquela coisa de advogar ou não, e não deu certo. E durou uns 3 meses e não andou, não foi para frente, né? Aí depois a gente fechou o escritório. Eu estava um pouco ocioso, estava pegando uma causazinha pequena ali, uma coisinha, outra, em casa, não tava trabalhando de verdade, né? Quando me surgiu o convite para ser assistente da Procuradoria no município de Palácio de Castro. Eu topei, né? Palácio de Castro, tinha que ir 2 vezes por semana lá. E depois de 2 meses eu virei o procurador do município. Né? Então minha experiência começou ali na advocacia pública, né? no município. Fiquei quase 1 ano lá. E depois disso, desse 1 ano em Palácio de Castro, que eu e o Dr. Júnior, a gente conversou e resolveu trabalhar juntos, né? E o Júnior tinha sido meu professor aqui, eu sabia como é que o Júnior era já, a capacidade dele. O Júnior é uma pessoa extremamente inteligente, né? Aí a gente começou a advogar junto. E o escritório só surgiu, acho que ao final desse ano de 2017.
que a gente tinha um advogado vendendo os móveis dele, do escritório. A gente comprou os móveis e assumiu o local do escritório dele. E aí a gente montou um escritório lá. Aí na época era eu, o Dr. Júnior, o Márcio André, que também daqui de Tarauacá, né? E o Átila. Nós montamos o escritório ali e ficamos juntos. Eu ficava na Rua Hugo Carneiro, ali onde tem várias clínicas. Então a gente ficou ali um tempo. E depois, assim, olha, a gente foi para um prédio bem próximo ao Araújo Mix, na Avenida Ceará mesmo ali, o prédio da Rio Imobiliária. Aí lá nós estamos com o escritório já há 5 anos, né? Trabalha eu, o Dr. Júnior, aí tem o Francisco. O Francisco é um rapaz muito inteligente, formado na UFAC do Jordão. Ele foi nascido e criado no Jordão, foi para Rio Branco estudar e hoje é advogado. Como também teve já o Dr. Hugo Brito, que trabalhou com a gente também lá, entendeu? A Dr. Hugo Brito também muito inteligente, também de Jordão, também do município de Jordão, que trabalhou com a gente. O Dr. Daniel Freire, também, que já faz muitos trabalhos com a gente também, que é outra coisa, que também é do município de Jordão. Os meninos do Jordão trabalharam com a gente por um tempo lá e trabalham ainda, e são muito bons, são pessoas que a gente sabe de onde vieram também, né? Que batalharam para conquistar, que a gente sabe como que é difícil sair do interior, né? E conquistar uma coisa assim. E a gente fala sempre, o Dr. Júnior, que a gente vem sem tradição nenhuma jurídica na nossa família. A gente é dois meninos do interior, chegamos na capital, a gente sem tradição, sem um parente para dizer que era juiz, que era promotor, que era delegado, que era advogado, não. Era a gente. Só a gente. Né? E hoje a gente está crescendo, está conquistando mais coisas, né? Gente, cara, pra gente fechar aí, né? Eu não podia deixar de dizer, né? O Geiso foi um dos grandes amigos de infância do Giovanni, né? E também hoje ele é advogado da Associação Giovanni Ascioli, faz esse trabalho para nós aí, voluntariamente, né? A contribuição social dele. Nossa associação já está com as primeiras aulas de música, ano que vem nós vamos intensificar. É um trabalho incipiente que mais tarde o projeto social de acolher crianças e jovens, né, na atividade de uma arte, né? E eu tenho muita lembrança, né, da infância do Geiso, do Giovanni. Eles eram muito unidos, né? No tempo o Giovanni quebrou a perna, foram 3 meses, o Geiso veio para cá, trazia as tarefas de aula para ele fazer. Ele não perdeu a aula por causa do amigo e tal. Foi uma amizade que é inesquecível, né, Geiso? Eu e o Giovanni, a gente fala, hoje eu tenho 35 anos, né? E a gente foi amigos por, vamos colocar aí, 30 anos praticamente. A gente era amigo desde os 4 anos de idade, quando a gente começou a estudar o prézinho ali na Municipal. E tinha isso, sempre estudou juntos, fazia tarefa escolar junto, jogava futebol junto, né? A gente tinha essa paixão em comum que era o futebol. E o futebol de botão. Futebol de botão, não sei se você lembra, a gente vinha pra cá, eu tinha um campo, né? Um campo e o Giovanni tinha outro. A gente vinha pra cá, usava o computador para fazer uniformes pros times, mudava, fazia tabela de campeonato e tudo para jogar aqui. Então a gente tava sempre junto. Teve período da vida que a gente se afastou por circunstâncias da vida mesmo, assim, de eu estar lá, ele aqui, depois ele lá, mais com o trabalho dele com a música, eu como advogado. Mas a gente acabou se reaproximando muito no ano 2020, né? A gente tava muito junto nesse ano. E eu pude... Exato, a gente fez um churrasco na casa de vocês. E a gente acabou fazendo muita coisa. A gente acabou fazendo muita coisa junto nesse ano, entendeu? Acho que isso serviu para deixar a lembrança dele sempre na memória da gente, né? O Giovanni tem pessoas no estado todo, e eu ando muito porque a gente acaba advogando em muitos municípios. Em todo lugar que a gente vai, tem alguém que conhecia, que gostava do Giovanni, né? Que era um cara que não fazia mal para ninguém, e deixou o legado dele, né? E eu falo sempre que ele viveu o sonho dele. Ele viveu o que ele queria viver. Ele viveu intensamente, Giovanni viveu intensamente. Viveu o sonho dele. Ele tinha o sonho de ser músico, de viver da música, e viveu aquilo. Viveu até o último minuto, né? Da forma como ele queria viver. Gente, cara, nós estamos já com o nosso tempo encerrado, estourado. Eu queria muito te agradecer, dizer que é muito bom conversar contigo aí, muito legal. Quando vier a Tarauacá, avisa a gente pra gente conversar mais aí e tal. Foi muito legal, bicho. Eu desejo, assim, continuar muita sorte, muito sucesso. Você sabe que você é uma pessoa da nossa família, né? Nossa família acolheu você e você sempre
foi um cara que correspondeu a tudo o carinho que nós tivemos por ti, né? Então isso é muito legal, velho. Prazer te ver como advogado. Hoje eu entrevistei o Mackenzie como secretário de saúde, né? Ver essa juventude que eu acompanhei desde jovem, tudo já caminhado na vida, já com profissão, isso é muito legal, irmão. Obrigado, tá? Olha, é um prazer, assim, toda vez que você sabe que precisar, eu sempre estou disponível. Eu não posso deixar aqui de falar dos meninos aqui de Tarauacá, nossos amigos que estão no nosso grupo, nossos amigos de infância, do Leandro, do Milton, do Nilson. O Leandro, eu vou falar até que é o Costelinha, né? Eu estou chamando ele de Leandro, é Simões, né? Bombeiro Simões, mas nosso amigo Costelinha, o Ricardo está lá em Rio Branco, o Pablo, o Nilson Filho, que é uma galera que a gente estava aqui junto o tempo todo, desde pequeno, e eu vejo que todos eles fizeram o caminho certo, né? Quem não foi embora daqui de Rio Branco, de Tarauacá, que foi o Leandro, o Milton e o Nilson, eles se qualificaram, eles procuraram fazer uma coisa, se qualificaram. O Leandro Bombeiro, o Nilson servidor municipal, o Milton servidor estadual, então o Leandro Bombeiro. Então, mesmo que não for buscar algo fora daqui, mas se qualificaram para trabalhar em Tarauacá, né? O Pablo, com toda a dificuldade que teve, formou, hoje que é um bom profissional, né? O Randim também, que foi para estudar e agora tá morando no Nordeste. Gente boa. Né? Tá no Nordeste, tá no Nordeste. É ele tá em... Agora esqueci agora a cidade que ele tá, que tem a questão do maior São João do mundo lá. Ele tá para lá. Ele tá para aquele espaço lá. Ele tá para lá. Mas é uma galera muito boa e eu tenho muito orgulho desses amigos que a gente conhece a história, né? A gente conhece a história de cada um. E toda vez, assim, não só dele, toda vez que eu